Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a tua palavra. Pedimos as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é amor de Deus pela justiça. Na verdade, eu posso até fazer uma correção aqui, né? Amor e justiça, na verdade, são duas partes da mesma natureza de Deus, né? Não existe amor de Deus sem justiça, não existe justiça de Deus sem amor. Nós vamos entender isso mais em detalhes. Nós vamos ver em Jeremias 9:24 alguns aspectos da justiça que às vezes nós não entendemos porque nós somos pecadores. Jeremias 9:24 diz: Mas aquele que se gloria, gloriar o que? Aquele que se achar importante. Que ele deve se gloriar, ou seja, em quê? Nisto, em conhecer a Deus, em me conhecer e saber que ele é o Senhor. Esse Senhor aqui é Yahvé, né? E faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Então Deus atua com misericórdia, por isso que nós não somos consumidos, com juízo, porque Deus julga, né, entre as pessoas, né, e as ações das pessoas, e ele também aplica a justiça, né? Mas, rapaz, mas será se tem justiça na terra? Não. Mas tem que entender o seguinte: desde que o homem pecou, a terra está sendo governada, não é diretamente por Deus. O governo da terra pertencia a quem? A Adão. Deus deu esse governo para Adão, mas Adão passou para Satanás. E aqui ele, o próprio Satanás, explica aqui, ó, em Lucas 4:5, e o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. O que é que ele queria dizer? No verso 6 ele diz: E disse o diabo: Dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem entregou isso? Adão. Adão, quando pecou, passou o governo da terra para quem? Para Satanás. E dou a quem quero. Então Satanás diz: Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então a gente tem que entender que o governo da terra está sob Satanás. Então Jesus torna-se humano para tomar de volta esse governo. E por isso que quando Jesus diz morre, está consumado, uma das ações de Jesus é isso aí, é garantir que quem vai governar novamente a terra é um ser humano, Jesus. Então aqui diz que a justiça de Deus, ela tem certas limitações, porque Satanás está governando aqui. Ah, mas Deus não tem limitações? Não. Deus respeita as escolhas dos seres humanos. E Deus diz: porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quem aceita Deus, Deus conduz, Deus protege, né? Dentro da medida do possível também. Porque nós podemos ver que tem situações que ocorrem, né? De pessoas inocentes que morrem. Né? Pessoas inocentes não no sentido, né? Que não faz nada errado, né? Nós fazemos coisas erradas, todos nós. Mas inocente naquele ato em si que ele praticou perante Deus. Ele pode estar até sendo inocente, mas às vezes morre. E Jesus era inocente e morreu na cruz. Salmo 119, 142 diz: A tua justiça é uma justiça eterna. Então Deus está dizendo aqui que a justiça dele é eterna. Então significa que ela um dia vai ser implementada. E diz também que a tua lei é a verdade. Então a lei de Deus é a verdade. Qual lei? Toda a lei. Romanos 6,18 diz também: libertados do pecado. Isso é o propósito de Deus para mim e para você, é nos libertar de quê? Do pecado. Fostes feitos servos da justiça. Então nós somos libertados do pecado para o quê? Para servirmos a justiça. E essa justiça aqui não é humana, é a justiça segundo Deus. Provérbios 16:8 diz: melhor é o pouco com justiça, ou seja, fazendo as coisas de maneira correta, como honesta, do que a abundância de bens com injustiça. Então nós podemos ver que o mundo vive num caminho totalmente desvirtuado, um caminho totalmente, né, sem sentido. E um dia vai ser condenado por isso. Salmos 25:9 diz que Deus guiará os mansos. Os mansos aqui são os humildes. De que forma? Em justiça. Então, é como eu falei, se você é humilde, você é humilde na presença de Deus, Deus vai te guiar. De que forma? Em justiça. E aos mansos, Deus vai ensinar o caminho que nós devemos tomar. E como é que ele nos ensina esse caminho? Através da palavra de Deus. Isaías 56:1 diz: Assim diz Yahvé, guardai o juízo. Que juízo? O juízo de Deus, não é o que eu penso que é um juízo. Fazer a justiça. Que justiça? A justiça que Deus estabelece. Porque a minha salvação está prestes a vir. Quem é essa salvação? Aqui é Jesus.
e a minha justiça para se manifestar. E isso já ocorreu. Então, Jesus, além de salvação, também é a justiça. Provérbios 2, de 6 a 9, diz assim: porque o Senhor dá sabedoria, que mais? Da sua boca é que vem o conhecimento. E diz, e o entendimento. Então, se nós queremos sabedoria, se nós queremos ter conhecimento e entendimento, tem que buscar quem é Deus. E ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ó. O reto é o quê? Aqueles que andam humildemente na presença de Deus. Então, você quer ser verdadeiramente sábio? Eu quero. Por isso que eu estou buscando a Deus todo dia. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Na sinceridade que? Em relação a Deus. Seja sincero para Deus. Reconheça seus defeitos na presença de Deus. Para que guardem as veredas do juízo. Então, Deus diz que vai nos conduzir nas veredas do quê? Do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então, Deus já está prometendo para nós, se nós seguirmos o caminho dele, aceitarmos a vontade dele, formos humildes, ele vai nos guiar no caminho que nós devemos tomar e seguir. E diz aqui, então entenderás o que é a justiça, o que é o juízo, o que é equidade e todas as boas veredas. Hoje o mundo está totalmente deturpado com a questão, né, de igualdade. Não, igualdade nós não nascemos iguais, nem as mãos nossas são iguais, nem o nosso corpo é simétrico, mas não é igual. Então não existe nada igual na natureza. Existe o que? Semelhantes. Existe equidade. O que é equidade? É dar direitos iguais àqueles que são iguais e dar direitos diferentes àqueles que são diferentes. Isso é equidade. Provérbios 21, 2 a 3 diz: todo o caminho é reto aos seus olhos. Para o quê? Para o homem. Então o homem faz uma ação e ele acha que o caminho dele é reto. Mas diz, mas o Senhor sonda os corações. Então Deus está sondando os corações de todos nós. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Então, muitos estão se enganando, né? Nas igrejas e também fora das igrejas. Tanto que está na igreja como quem não está na igreja. Porque eles acham que o sacrifício, né? Ou seja, as obras são mais importantes. Deus diz não, que nós temos que fazer justiça e juízo. Que é mais agradável a Ele fazer justiça e julgar da maneira correta do que o sacrifício. Nós vamos ver exemplos aqui sobre isso. Salmos 33, de 4 a 6, fala sobre amor e justiça. Diz, porque a palavra do Senhor é reta. Então, a palavra de Deus é reta no sentido, ou seja, ela não tem desvio. Todas as suas obras são fiéis. Fiéis no sentido de ser confiabilidade. Ou seja, nós podemos confiar nas obras de Deus. Ele ama a justiça. Então, Deus ama no sentido, né, de que faz parte da nossa natureza dele a justiça. E também o que? O juízo, o julgamento. A terra está cheia da bondade do Senhor, mas tem tanto problema acontecendo. Não, mas os problemas aqui não foi Deus que trouxe esses problemas. Eles são consequência das escolhas da humanidade. Pela palavra do Senhor foram feitos o quê? Os céus e todo o exército deles pelo espírito de sua boca. Então Deus, quando fez todas as coisas, não era dessa forma que é hoje. Isaías 61:8 diz, porque eu, o Senhor, Yahvé, amo o que? O juízo novamente. Odeio o que foi roubado. Então Deus odeia algumas coisas, odeia. Se Deus ama a verdade, ama a justiça, ele vai odiar o mal. E odeia o que foi roubado. E ainda foi oferecido em holocausto. Imagina, você rouba dos outros, ainda oferece ainda em sacrifício para dizer que você é bom, né? Portanto, Deus diz que firmarei em verdade a sua obra. Farei uma aliança eterna com eles. Então, Deus faz aliança eterna com aqueles que são verdadeiros e sinceros na presença dele. Jeremias 9, 23, 24 trata, né, do verso dizendo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte o que na sua força. Então nós podemos confiar na nossa sabedoria, ou seja, nosso entendimento. Nós não podemos nos confiar que na força que nós temos. Nós não podemos confiar, né, nas riquezas que nós temos. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se deve se gloriar é o quê? Ficar feliz em que entender e conhecer a Deus, que Ele é o Senhor e que é o Deus que faz beneficência, ou seja, bondade. Ele julga e faz justiça na terra, porque dessas coisas é que Deus se agrada. A gente tem que mudar o rumo do nosso caminho, da nossa vida.
Salmo 85, de 9 a 10, diz certamente que a salvação está perto daqueles que temem a Deus. Olha que bênção. Temer é ter Deus em suprema consideração. Colocar ele em primeiro lugar. Não diz que essas pessoas, a salvação está perto dessa pessoa. Para que a glória habite na nossa terra. Misericórdia e a verdade se encontraram. Quando isso ocorreu? Quando Jesus torna-se humano. Quando Jesus vem aqui e morre por nós na cruz. A misericórdia de Deus é Jesus. E a verdade também é Jesus. E diz que a justiça e a paz se beijaram. Quem é a justiça? Jesus. Porque ele é quem é o justo juiz. E diz que a paz se beijaram. Porque quando Jesus torna-se humano, ele morre por nós e nos dá uma nova chance. E aí nós alcançamos a paz verdadeira. Salmos 89, 14 diz: justiça e juízo, ou seja, justiça e julgamento correto, são a base do trono de Deus. Que bênção, né? Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Isso é verdade. Deus sempre atua com misericórdia e sempre mantém a verdade. Jó 37, 23 diz assim: ao Todo-Poderoso nós não podemos alcançar. É importantíssimo. Não adianta ficar pensando que nós vamos alcançar, sermos Deus. Não. Esse nunca foi o propósito de Deus para nos ter criado. Deus é grande em poder, porém a ninguém oprime em juízo, ou seja, em julgamento, e em grandeza de justiça. Então Deus não oprime quando ele nos julga, nem quando ele aplica a justiça. Que bênção. Efésios 6,14 diz que nós devemos o quê? Estar, pois, firmes, cingindo os nossos lombos com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E que é cingir os lombos, né? Nosso corpo, né? As pessoas para proteger a roupa, para que a roupa, né? A calça não caia, você usa um cinto. E você cinge os lombos com esse cinto, né? Para não cair as vestes. E aqui Deus diz que nós temos que cingir-nos, né, nossos lombos com a verdade. Então a verdade é que a gente vai manter a gente, né, com as vestes colocadas. Vestida a couraça da justiça. Então a couraça é aquilo que serve para nos proteger dos ataques. Deus nos coloca o que? A justiça dele. E quem é a justiça dele? É o próprio Jesus. Jesus é a nossa justiça. A Bíblia diz que Deus é totalmente bom e justo. Deuteronômio 32, 4 diz: ele, nosso Deus, é a rocha, no sentido de fundamento, de base, de origem, de sustentação de todas as coisas, cuja obra é perfeita. O nosso Deus, as obras dele são perfeitas. Mas como é que a gente vai entender isso com tanto problema acontecendo? É porque a gente só vai entender no dia que ele restaurar todas as coisas. Aí nós vamos ver toda a trajetória da nossa vida, nós vamos ver que a obra de Deus é perfeita. Porque todos os seus caminhos justos são. Então, todos os caminhos que Deus está conduzindo a nós, se você estiver aceitando ser conduzido. Se você não estiver aceitando ser conduzido, infelizmente, esses caminhos não vão ser justos, nem vão ser perfeitos. E diz aqui, Deus é a verdade. Novamente, diz aqui que Deus é a verdade. Que benção. A gente não tem que temer. Nele, não há nele injustiça. Ele é o que? Justo e reto. Ou seja, reto no sentido que não tem desvio. Salmo 94, 22 diz: mas o Senhor é a minha defesa. E o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Então a gente tem que buscar Deus como nossa defesa. E muitas vezes a gente não consegue se defender dos ataques que nós sofremos. E Deus também é o nosso refúgio, porque a gente precisa de proteção. 1 Samuel 2,2 diz aqui: mas não há santo como o Senhor. Santo é separado, ou seja, um propósito específico. Então não há ninguém santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então rocha, a única rocha que nós temos é Deus. Salmo 9, de 7 a 9 diz assim: mas o Senhor está sentado perpetuamente. Não quer dizer, né, que ele vai continuar todo tempo sentado. Né? A gente tem que entender aqui o contexto. Já preparou o seu tribunal para julgar. Então, tribunal no sentido, né, de as leis, as normas. Nós temos advogado, que é o advogado de Jesus. Um acusador que a gente não precisava, que é Satanás. Né? Quem é o juiz? O próprio Jesus também. Né?
as testemunhas, né? Tem relatórios, né? Preparou todo o tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Então está dizendo que Deus vai julgar o mundo com justiça. Só que a Bíblia mesmo fala lá em João que o julgamento Deus deu para quem? Para Jesus. Então Jesus é Deus, é o Deus que vai julgar aqui. Ó. Vamos ver aqui, João. Deixa eu pegar aqui. Aqui ó. João 5, 27 diz, e deu, né, a Jesus, né? Vamos ver o 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu o Filho ter vida em si mesmo. E diz aqui, e deu, né, a Jesus, que é o Filho, o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Ou seja, Jesus, ao tornar-se humano, ninguém pode dizer que ele não sabe o que está acontecendo. Então, esse Senhor que vai julgar o mundo com justiça, quem é? É Jesus. Então, Jesus é o Senhor. E exercerá juízo sobre os povos com retidão. E diz, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Quem é o oprimido? Todos nós somos oprimidos pelo pecado de Satanás. Um alto refúgio nos tempos de angústia. Então, nos momentos nossos de angústia, nosso Deus vai estar conosco para nos proteger. Romanos 9,33 diz assim, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. Então, quem é essa pedra de tropeço? Jesus. E diz, com a rocha de escândalo. Todo aquele que nela crê não será confundido. Então, quem crê em Jesus não vai ser confundido. E é uma rocha, né, de escândalo, pedra de tropeço, porque as pessoas que não aceitam ele, de fato, vão cair e vão se escandalizar no futuro. Isaías 44:8 diz, não vos assombreis e nem temais, porventura, desde então, não vos fiz ouvir. Então, Deus está dizendo, olha, eu já falei para vocês antes de acontecer, não vou anunciei, ou seja, Deus já não anunciou as coisas que vão acontecer, já. Ele diz, porque vós sois as minhas testemunhas. Então, Deus quer que nós sejamos testemunhas dele das coisas que estão ocorrendo e vão ocorrer. Porventura, ele diz, há outro Deus fora de mim? Alguns acham, né, que Jesus é um Deus menor. Não existe isso, só há um Deus. E ele diz, não, não há outra rocha que eu conheça. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Salmo 145, 17 e 19 diz assim, justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Novamente, está dizendo que Deus é justo aqui, em todos os caminhos que ele decide que nós trilhamos. Santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Invocam como? De todos que invocam em verdade e bênção. Então, eu e você temos a oportunidade de invocar o nosso Deus em verdade. E diz que ele vai estar conosco. E diz, ele cumprirá os desejos dos que o temem. Aqueles que temem a Deus, Deus vai cumprir os desejos que nós temos. Esses desejos são sinceros, são honestos, são desejos guiados pelo Espírito Santo. Então Deus vai cumprir. E ouvirá o seu clamor e o salvará. Amém? Então a salvação está disponível para mim e para você ainda hoje. Não importa o que nós somos até alguns segundos atrás, importa o que você vai decidir a partir de agora. Porque o caráter de Deus, o que nós vamos dizer que é imutável. O caráter é a natureza. Malaquias 3, 5, 7 diz, chegar-me-ei a vós para juízo. Deus vai fazer um julgamento. Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Feiticeiros são aquelas pessoas que usam de artifícios para enganar as pessoas. Contra os adúlteros. Os adúlteros são as pessoas que descumprem os mandamentos de Deus, os 7 mandamentos, né? Contra os que juram falsamente, Deus diz que nós não devemos, né, fazer juramentos falsos. Contra os que defraudam o diarista em seus salários. A pessoa contrata a pessoa e não quer pagar o salário. Que coisa, né? Eles também fazem o quê? Defraudam a viúva, ou seja, as pessoas, mulheres viúvas que têm poucos recursos, poucas oportunidades, né? Agora, às vezes, nós temos aí as dificuldades das pessoas que estão com aposentadoria, né? Então, o órfão, ou seja, as pessoas que não têm poucas oportunidades, né, de ter boas condições de vida, que pervertem o direito do estrangeiro, ou seja, as pessoas que vêm, né, fora buscando oportunidade, e você
desvia, né, a pessoa, né, do caminho, da oportunidade que ela devia ter. E não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Não respeitam a Deus também. E Deus fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Não mudo o quê? O meu caráter. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Né? Também outras passagens dizem que a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Então Deus está falando o quê? Que o problema é que as pessoas estão praticando esses atos errados, sabe por quê? Porque estão se desviando dos estatutos de Deus. Estatuto é o quê? São normas, regulamentos que Deus estabeleceu e não os guardaste. Aí Deus dá uma oportunidade para mim e para você. Tornai-vos para mim e eu me retornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizer em que havemos de tornar. E se você continuar a ler, Deus vai falar sobre o dízimo, sobre as ofertas alçadas. Mas tem mais coisas ainda também que a gente pode estar se afastando de Deus. Tiago 1, 16, 18 diz, não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, ou seja, as coisas boas que nós recebemos, todo dom perfeito vem de onde? Do alto. Então a gente pensa que nós conseguimos determinadas coisas, os nossos esforços, né, nossa capacidade. Não, é porque Deus nos dá. Descendo de quem? Dos pais das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda de humor por causa dos nós sermos pecadores. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, Deus tem um propósito para o qual nós somos criados. Bem, então, segundo a vontade dele, nós somos gerados para o quê? Para que fôssemos as primícias de suas criaturas. Primícias no sentido não de primeiro, mas no sentido mais importantes das criaturas que Deus fez. Deus criou para que nós fôssemos isso, sermos seus filhos. Segundo Timóteo 2, de 11 a 3, diz assim, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, Jesus, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, também reinaremos. Se o negarmos, aí vem um detalhe, também ele nos negará. Então, se você negar Jesus, ele vai te negar também. Vai dizer, eu não conheço a pessoa. Se formos infiéis em relação a Deus, ele permanece fiel. Então, mesmo que você faça coisa errada, faça más escolhas, mas Deus não vai fazer a mesma coisa porque você fez de errado. Deus não pode negar-se a si mesmo. A natureza dele, ele não vai negar a própria natureza. Tito 1, de 1 a 2, diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele é servo de Deus e apóstolo de quem? De Jesus. Segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, qual é o detalhe? Em esperança que nós temos o que? Da vida eterna, a qual Deus não pode mentir. Então, Deus diz que existe uma impossibilidade. Deus não pode mentir. Então, a natureza dele já é a verdade. Prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, aquilo que Deus promete, só não acontece se nós descumprirmos a nossa parte do acordo. Mas se a gente cumprir, pode ter certeza que vai acontecer. Deus é um Deus que se arrepende? A Bíblia diz que sim, mas vamos dizer em qual contexto. Êxodo 32, de 13 a 14, 19, 20 diz assim, lembra-te, né? Deus, né, tomou a decisão porque o povo de Israel, né, lá no deserto, estava desobedecendo demais e Deus diz, vou destruir esse povo. E aí Moisés conversa com Deus e diz, lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, dos teus servos, as quais por ti mesmos tens jurado. E lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu. Darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado para que possuam a herança eternamente. Aqui fala eternamente, hein? Não que agora eles já estão herdando, mas quando Deus restaurar as coisas, essa herança vai permanecer na mão dos que Deus prometeu. E diz, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Por quê? Porque Moisés intercedeu pelo povo e Deus aceitou essa intercessão. E aconteceu também, depois Moisés voltou do arraial e viu o quê? Que o povo tinha o quê? Um bezerro. E estavam o quê? Dançando. Acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas de suas mãos e quebrou o pé do monte. Então ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos.
tomou o bezerro que tinha feito o povo, queimou no fogo, morreu e até que se tornou pó e espargiu sobre as águas. Então Deus, né, não quer ofertas de que foi dedicada a falsos ídolos. Deus aqui não aceitou, né, esse material do bezerro como oferta. Mas queimou e espargiu as águas e deu-a de beber aos filhos de Israel. Então, às vezes, Deus quer que a gente destrua aquilo que está nos impedindo, né, de adorar. Aqui fala em Números, outro caso, Números 23, de 8 a 12, né, e 19 a 20. Isso aqui é uma situação muito importante. Eu sempre relembro isso aqui, né? Deus, né, chamou, né, o profeta Balaão para trabalhar para ele. Então, teve esses inimigos de Israel, chamaram Balaão. E Balaão parece que queria ganhar dinheiro, né, nos custos disso. Então, tentou várias vezes, né, desobedecer o que Deus dizia. Em determinado momento, Deus permite ele ir falar com o povo, mas Deus intervém em prol do povo. E chegou um momento, né, que ele tinha acordado, né, com as pessoas para amaldiçoar o povo de Israel e Deus não deixou que isso aconteça. E aqui ele fala: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Então, tem as pessoas que fazem maldição, vão em terreiros, né, fazem determinadas dedicações, né, para tentar prejudicar as pessoas que seguem, né, ou seguem a Deus, ou pode até não seguir a Deus também. Mas a gente tem uma certeza que Deus não permite que as pessoas sejam amaldiçoadas de qualquer maneira. Diz aqui: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Então, se nós estamos com Deus e Deus está conosco, isso não vai acontecer. Porque do cume das penhas vejo, e dos outeiros o contemplo. Então ele viu o quê? Do cume das penhas, do outeiro. Eis que este povo habitará só. Entre as nações não será contado. Então o povo de Israel não está lá em Israel hoje. Sua maioria. Ele está espalhado. Todas as nações. Não vai ser contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Deus aqui está olhando para o futuro. No momento que Deus haverá restaurado, né, os céus e a terra e o povo de Israel. Quem vai poder contar a quarta parte? Que a minha alma morra a morte do justo. Foi o que Balaão falou aqui, né? Mas infelizmente ele não era justo. E ele disse: e seja o meu fim como o seu. O fim de Balaão não foi como o povo salvo de Israel. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E aí ele responde. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que inteiramente, falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então ele viu, né, que Deus tinha feito a intervenção aqui, para impedir ele de falar mal do povo de Israel. E aí ele fala algo que Deus dá para mim e para você hoje. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não se arrepende das decisões que eles tomam. Mas ali não diz que Deus se arrependeu do mal. É porque existem condições. Então Deus não se arrepende daquilo que Deus definiu, que não depende de condições, ou seja, de acordos com o ser humano, ele não vai mudar. Para as leis, os 10 mandamentos vai mudar? Não. Isso não depende de mim, nem de qualquer outro ser humano. O sol, a lua, as estrelas vão mudar? Não. Isso não depende de nós e do nosso relacionamento com Deus. Isso é uma decisão dele. Então, nessas coisas que ele decide, ele não muda. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, pode ter certeza. Se ele falou que vai fazer, e ele não colocou nenhuma condicionante, pode ter certeza que vai acontecer. A segunda vinda de Jesus vai acontecer. Não depende de nós. Depende da promessa que ele deu. Eis que recebi o mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Que bênção, né? Então, mesmo que a gente tenha muitos inimigos, quando a gente segue a Deus, esses inimigos queiram nos amaldiçoar, queiram nos prejudicar, queiram atrapalhar a nossa vida, isso eles fazem. Mesmo assim, quando Deus disser que não é para amaldiçoar, eles não vão conseguir.
Quando Deus decidir que é para abençoar, eles vão ter que abençoar. Então a gente tem que se apegar ao nosso Deus. Deuteronômio 7, de 9 a 11 diz assim: saberá, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus. Que Deus ele é? Um Deus fiel. Fiel no sentido de confiança. Que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. Se eu amo a Deus, se eu morro na fé em Deus, Deus vê meus descendentes, ó, em 1000 gerações. Que coisa. Então nós podemos estar sendo abençoados por causa dos nossos ancestrais. E aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Retribui no rosto qualquer dos que o odeiam. Então tem pessoas que odeiam a Deus? Tem. Ele sabe que Deus existe, mas ele não gosta de Deus. Ele odeia a Deus e Deus que vai retribuir no rosto essas pessoas. Fazendo essas pessoas perecer. Elas vão perecer. Não será tardio ao que o odeia. Então as pessoas que odeiam a Deus, elas vão receber a ação de Deus. E em seu rosto vai pagar essa pessoa. Pode ter certeza. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Então, Deus está aqui. Nosso papel é guardar os mandamentos de Deus, os estatutos disso. O que são isso? É o que está revelado nas Escrituras, principalmente no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros de Moisés. Romanos 3, 23 e 26 diz, ó, todos pecaram, estão destituídos que da glória de Deus. Então, não tem nenhum de nós que sejamos bons. Todos nós pecamos. Mas nós somos justificados. Por quê? Justificado é o quê? Jesus arrumou um meio de garantir que a gente, mesmo assim, ainda seja salvo. Nós somos o quê? Justificados. Gratuitamente por causa da graça. Pela redenção que é que Jesus, por causa de Jesus ter morrido por nós, né, ter ressuscitado por nós, nós temos, né, somos justificados. A qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Então Deus já tomou a decisão que esse seria o meio de nós sermos justificados, o meio de nós sermos resgatados, né, pela fé no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, ó, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, até os pecados que nós cometemos, Deus tem sido paciente comigo e com você. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Então, Deus permite, né, que as coisas aconteçam, as pessoas traçam planos, né, e esses planos vão dar errado. E Deus, o propósito de Deus vai se cumprir. Para o quê? Para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometidos, né, sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, quem tem fé em Jesus é um vencedor. Quem tem fé em Jesus, fé no sentido não. Eu tenho fé em Jesus, mas não obedece a Jesus, não ama Jesus, não respeita Jesus. Então, não é fé, é presunção. Mateus 5, 43 e 45 diz: ouviste o que foi dito, é o que Jesus nos ensina. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, às vezes as pessoas ensinavam isso. Jesus, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não no sentido que você agora vai ter amizade íntima com o inimigo, colegagem com o inimigo. Você agora vai partilhar seus planos com o inimigo. Não. Amar no sentido de você ter consideração por ele. Dar uma segunda chance, dar oportunidade, né? E Deus diz, como? Bem dizer os que vos maldizem. Então as pessoas estão perseguindo você, estão tentando falar mal de você, e você ora por eles. Você dá bênçãos a essas pessoas. Fazei bem aos que vos odeiam. Então aquelas pessoas que nos odeiam podem estar até dentro de casa, até dormindo ao lado, né? Fazei bem. Não porque você está se sentindo bem. Deus não está falando isso aqui, não. Mas é uma escolha, é uma decisão que você tem que tomar. Eu vou fazer o bem, mesmo essa pessoa me odiando. Orai pelos que vos maltratam. Então, tem pessoas que realmente, às vezes, perseguem a gente, maltrata, não deixa a gente prosperar, tenta impedir a gente, né, de seguir o caminho de Deus, né? Então, a gente tem que orar por essas pessoas, né? E também por aqueles que nos perseguem, para que nós sejamos o quê? Filhos do nosso Pai que está nos céus. Ser filho de Deus não é fácil, não. Mas é o caminho correto. Porque Deus diz aqui, faz que seu sol se levante sobre os maus e bons. Interessante, sabe o que é?
É que Deus está dizendo aqui que o sol é que se levanta. E tem modelos, né? Como o modelo heliocêntrico diz que a Terra está se movendo ao redor do Sol. Não que o Sol se levanta, né? Como diz aqui sobre os maus e bons. Isso aqui é literal, né? Quem está falando aqui é Jesus. E a chuva desça sobre os justos e injustos. Então isso aqui também é literal. Isso aqui não é linguagem figurada. Estejamos atentos ao que Deus nos revela na palavra dele. Oséias 12, 5, 6 diz: sim, o Senhor, a palavra original é Yahvé, aí ó, YHWH. O Deus, aqui no original, a palavra Elohim. Elohim são deuses, significa deuses, mas está no singular, o deuses, porque são três, né? Mas é só um Deus. Deuses, o deuses dos exércitos. Que maravilha, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus dos exércitos. E esse exército, eu quis investigar o que é. É exército mesmo, no sentido de poderes. O Senhor é o seu memorial, no sentido, né, de que Deus, memorial, significa aquele que mantém um registro. Tu, pois, converte ao teu Deus. Converter é mudar-se em direção, fazer uma conversão em direção de Deus. Guarda a benevolência. Guarda também o que? O juízo. Em teu Deus espera sempre. Então temos que esperar aqui em Deus. Quanto tempo? Sempre. E quando as coisas pioram, continue esperando em Deus. Eu tenho coisa que não foi resolvida ainda na minha vida há anos. E eu não estou esperando. Porque ele disse que é para esperar. Então, o caráter de Deus é o quê? Nós vamos ver que é a imagem de Deus. Caráter significa imagem no original. E a Bíblia diz aqui para nós, ó, e no livro, né? Diz assim: a palavra de Deus revela seu caráter. Isso aqui é um escrito da Ellen White. Ele mesmo declarou seu infinito amor e misericórdia. Qual é o infinito amor de Deus e misericórdia? Disse: Moisés rogou que Deus lhe mostrasse a sua glória. E o Senhor respondeu. Que bênção, né? Ele diz: farei passar toda a minha bondade diante de você. Então a glória de Deus é a bondade. Essa é a sua glória. O Senhor Deus é o quê? Compassivo e bondoso. Essa é a natureza de Deus, é a glória dele. Tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, porque tem prazer na misericórdia. Benção. Esse é o nosso Deus. Meu Deus e seu Deus. Para completar em Hebreus 11, Hebreus 1, de 1 a 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, Deus sempre está falando com a humanidade, de muitas maneiras aqui aos pais, aqui, aos nossos ancestrais, pelos profetas. Então Deus usou os profetas. Hoje quem são os profetas? As escrituras, para falar para mim e para você. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então agora Deus nos últimos dias falou através de quê? De Jesus. Jesus veio pessoalmente. E quem é Jesus? É aquele que foi constituído herdeiro de tudo. Por que é herdeiro de tudo? Porque herdeiro, alguém é dono e passou para essa pessoa. Então Jesus, quando torna-se humano, ou filho, ele é um ser humano. Mas ele herda tudo, porque além de ser o nosso representante da humanidade, ele também é nosso Deus. Ele herda tudo. Por quem também fez o mundo. Então quem fez o mundo? O Filho. E diz o qual, o Filho é o quê? O resplendor. No original a palavra apalgasma. Apalgasma é brilho refletido, fulgência. Então, ele é o quê? O brilho refletido de quê? Da sua glória. Eu fui olhar aqui o que significa glória. Glória é dosha. Dosha é resplendor, brilho ou majestade. Então, Jesus, que é o Filho, é o que? O brilho refletido da majestade de Deus. Ou seja, da glória de Deus, da majestade de Deus. E diz mais, é a expressa, ou seja, a expressa exata. Imagem, no original a imagem está escrito, sabe o que? Caráter. O que é caráter? É a reprodução precisa, exata de algo. Então Jesus é a reprodução precisa do ser divino. Que diz aqui da sua pessoa. Da pessoa de quê? De Deus, do ser divino. E aí, pessoa que é upostase. Upostase é substância, o ser real. Então Jesus aqui
Está dito o quê? Que ele é a expressa, né, imagem, ou seja, o caráter, a reprodução precisa do ser divino. Já é Deus. E sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas que existem estão sendo mantidas por Jesus, por causa do seu poder. Havendo feito por si mesmo, ou seja, Jesus por si mesmo, a purificação dos nossos pecados. Então, ele traçou um plano para nos salvar, a mim e a você. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, também ele é majestade e assentou-se do lado de quem é da majestade, que é Deus, o Pai, nas alturas. Oh, meus irmãos, que bênção. Nosso Deus é o nosso Criador e é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E já deseja a ti que um bom fim de semana. Já deseja a ti que um feliz sábado, que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.